Isaías capítulo 9, do versículo 6 e 7. Louvamos o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Não temos do que reclamar, Jesus é bom. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero meditar com você nessa palavra que o Espírito Santo colocou em meu espírito. Eu estava orando, ele falou: filho, você vai trazer essa palavra para a minha igreja. Sempre quando eu prego, desde os 12 anos de idade, eu tenho 41 anos de idade, e a primeira vez que eu preguei, sem contar as vezes que eu preguei em casa para as cadeiras, quando eu preguei numa igreja, eu tinha 12 anos de idade, e a primeira igreja que eu preguei foi a Assembleia de Deus, lá atrás da Alvoradinha. Na época era o pastor Juvenil. Tinha uma paineira, antigamente ali eles derrubaram, construíram aquela igreja, se chamava da Assembleia de Deus da Paineira. Quem lembra daquela igreja da época do pastor Juvenil? Ali eu preguei, e sempre eu faço uma oração quando eu vou ministrar. Sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu falo: Senhor, que não seja a minha boca, seja a tua boca, porque o semeador saiu a semear. E quando nós semeamos no altar uma palavra, a Bíblia fala que tem uma nuvem de testemunhas que estão registrando tudo. Então é muito sério você ser um ministro da palavra de Deus, porque Deus, ele sonda o teu coração, e você está como um porta-voz de Deus, e você vai ministrar uma palavra, e Deus sonda o seu interior, e ele sabe se você está ministrando realmente aquilo que ele pediu. E eu creio que Deus, ele, com essa palavra de hoje, ele vai liberar uma chave muito grande na nossa vida, no nosso espírito. Se você puder anotar, anote. Se você depois quiser assistir pela internet novamente, pode assistir. Eu queria liberar essa palavra sobre a tua vida. O tema dessa palavra é o governo de Deus sobre a minha vida. O governo de Deus sobre nossas vidas. Quantos podem dizer o governo de Deus sobre a minha vida? Quando Deus me deu a palavra para o nascimento desse ministério, Rei Jesus, essa igreja, nós começamos a cultuar 8 anos atrás, como Rei Jesus, na minha casa. Eu morava num sítio ali perto do Cantagalo. Eu mudei para cá, morei nesse sítio, e ali começou a igreja, na nossa casa. Mas há mais de 8 anos, Deus nos deu a palavra sobre o ministério Rei Jesus. Eu acredito que uns 10, 11 anos, uns 2, 3 anos antes de a igreja realmente começar no nosso lar, Deus já me deu uma palavra, Deus me deu uma identidade, e disse: o nome do ministério será Rei Jesus, porque o meu nome será glorificado nesse ministério. E quando forem falar do ministério, vão falar o meu nome. E o Senhor me deu exatamente esse texto que eu acabei de ler. E o Senhor falou: filho, você vai pregar esse texto, que é o texto que eu dei para você para a fundação do ministério. E Deus me deu exatamente esse texto. E o interessante é que quando nós lemos esse texto, na maioria das vezes, o que nos chama a atenção são as qualidades que tem ali em Jesus. Que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o Deus forte. No verso 6, por favor. Que ele é o Pai da eternidade, ele é o Deus forte, que ele é maravilhoso conselheiro,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas há um segredo muito forte nesse texto. E o segredo começa falando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O segredo desse texto é exatamente essa parte. Há um governo sobre os ombros de Jesus. E porque ele tem esse governo, essa autoridade, através desse governo, ele tem essas qualificações que logo após são colocadas. E no final, no próximo versículo diz que o reino dele vai aumentar, e o reino dele vai se estabelecer e vai se firmar. A Bíblia fala que os reinos, eles vêm, eles vão, nós acabamos até de cantar aqui, mas o trono do Senhor, ele acima está, ele nunca mudou, ele nunca vai mudar. A Bíblia fala que o trono de Deus, ele é perene, ele é pleno, o reinado de Deus é pleno. Deus tem tanta segurança do seu poder e do seu governo, que ele deixou o inimigo liberto para agir dentro da esfera de atuação que Deus permite, para que depois Jesus venha e venha exterminar ele de uma vez por todas. Não, Deus não tem inimigo, Jesus não tem inimigo. Por quê? Para que ele tenha um adversário, para que ele tenha um inimigo, ele precisa de alguém à altura, e ninguém está à altura de Jesus, ninguém está à altura de Deus. Deus não tem adversários. Um adversário só enfrenta alguém quando encontra alguém à sua altura. Ninguém está à altura de Deus. O diabo não está contendendo contra Deus, porque ele está acima de todos e de tudo. Amém? Glória a Deus. E aqui diz: o governo está em seus ombros, e seu nome aqui está sendo revelado. Quando Deus me deu essa palavra, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, Ele falou comigo sobre isso. Aonde você passar, eu vou levar o meu governo, a minha autoridade, pessoas serão curadas, libertas, restauradas, através da minha autoridade. E aqui nós vemos algo importante dentro desse texto. O governo está em seus ombros, e aqui mostra Jesus sendo revelado com a autoridade de Deus, para colocar tudo em ordem. Primeira coisa que nós temos que entender, e eu vou mostrar isso dentro da palavra: o governo de Deus, ele é estabelecido num ambiente onde não existe ordem. Nós temos alguns irmãos aqui, eu estou vendo ali o Ricardo, o Oziel, que já é reformado, estou vendo o Edinho, outros irmãos, se eu não me lembrar agora, me ajudem. Eles são, Marcelo, eles são policiais. Nós louvamos a Deus pela vida deles, que servem a população. Que a polícia, ela é um órgão que ela tem como principal função estabelecer a segurança e a ordem. Não é isso? Se tiver algumas pessoas, por exemplo, quebrando um patrimônio privado, que eles chamam a polícia vai lá estabelecer o que, Ricardo? A ordem. A polícia não é só para prender bandido. Ela é um órgão que aonde ela chega, quando você vê a roupa de um policial, o carro é diferenciado, a roupa é diferenciada, porque de longe, quando alguém olhar, vai saber, está chegando alguém que vai estabelecer o quê? Ordem. Mas para que essa pessoa estabeleça a ordem, ela tem que ter autoridade. Alguém entregou a ela essa autoridade. Só se estabelece a ordem pela ordem. Deus falou isso comigo. Você já viu esses vídeos onde tem as pessoas na rua quebrando tudo, com máscaras, jogando aquelas bombas caseiras? Aí chega alguém que tem autoridade, às vezes tem que exercer com força, com rigidez, porque a ordem só é estabelecida pela ordem. Diga comigo: a ordem só é estabelecida pela ordem. Por que Jesus veio então na terra? Para quê? Eu acabei de dar a dica. Para o quê? Restabelecer a ordem. Porque a terra estava sem ordem. Então, para que ele estabelecesse a ordem, ele tinha que vir com autoridade para governar. Diga comigo: para estabelecer a ordem é necessário a autoridade para governar. Diga: a ordem só é estabelecida através de ordem.
Diga, isso é através de um governo com autoridade. A palavra governo significa exercer domínio. Então está dizendo aqui no verso 6, o domínio, o poder, a autoridade para governar está sobre os seus ombros. Ombros fala do quê? Ombros fala de autoridade. Quando você olha alguém no exército ou na polícia, aonde que você vê o nível da patente? Nos ombros. Ombros falam de autoridade, mas ombros também falam de humildade. Jesus ele fala, tomai sobre vocês o meu jugo, que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então está dizendo assim, esse Jesus que vai vir, porque o profeta que está profetizando isso é um profeta messiânico. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Ele é um profeta messiânico. Ele está falando, olha gente, eu estou liberando uma profecia de que virá um filho de Deus, um Messias, e ele virá com autoridade para governar. Ele estabelecerá a ordem aonde não tem ordem. E a forma dele governar, quando ele vier a primeira vez, será um governo de humildade. Vai ser um governo para servir as pessoas. Como nós temos às vezes uma impressão errada sobre falar sobre governo, a gente fala governo, já vem a impressão abuso, pessoas que querem estar à frente de um cargo político ou eclesiástico para tirar proveito das outras pessoas, para ter uma primazia. Nós não conseguimos entender esse princípio muitas vezes dentro da autoridade bíblica de Deus. Então eu quero só dar uma pincelada para nós continuarmos. Então quando ele fala que o governo está sobre os seus ombros, está dizendo, essa autoridade que esse Jesus tem, é uma autoridade servidora. O que Jesus disse? Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então esse Messias, ele vai ter uma característica. Ele não vai vir buscando os seus interesses. Ele não vai vir buscar ser servido. Ele vai vir para servir outras pessoas. Quando ele chegar e tiver alguém doente, ele vai curar. Quando ele chegar e tiver alguém com espíritos malignos, ele vai libertar. Quando alguém perder o filho, ele vai ressuscitar e vai devolver. Quando ninguém tiver alimento, ele vai alimentar. Porque o governo, a autoridade que está sobre ele, para trazer a ordem sobre a terra, é uma autoridade estabelecida para servir os necessitados. Então nós entendemos isso. A autoridade está sobre os seus ombros, que é patente, autoridade. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver o que? Aqui está mostrando que Jesus viria com sua humildade, servindo as pessoas. E dessa forma ele iria demonstrar sua autoridade, seu governo. Ele sempre disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, sirva aos outros. Quando ele vai até os discípulos, ele fala, deixa eu lavar os seus pés. E eles falam, não faça isso. Porque no entendimento deles, que eles aprenderam ali, durante toda a vida, uma pessoa grande de autoridade jamais pode se humilhar e lavar o pé de outro que é inferior. Jesus está estabelecendo um princípio, ele está liberando uma chave, ele está removendo o mal entendido que havia. Porque se você não tiver uma boa relação com a autoridade de Deus e o governo de Deus, você não vai usufruir disso. Então Jesus está vindo resgatando, a Bíblia fala, ele vai aplainar os caminhos, ele vai nivelar. O que é isso? Ele vai tirar a distância em que havia entre as pessoas. Os fariseus, os sacerdotes andavam e queriam ser valorizados, reconhecidos. Beija o meu anel, olha o meu falactério, olha a minha roupa. Jesus não, ele era tão parecido com os discípulos, que para ele ser identificado, tiveram que dar um beijo nele. Porque quando chegaram para prender, ele falou, quem que é ele? Ele é igual a todo mundo. Ele, fisicamente olhando, não dá para distinguir quem é. Porque a autoridade não está nisso, em como você se veste. Se você tem uma casa em tal lugar, se você mora em tal bairro, se você tem uma roupa assim, se você tem um carro. Não, mas está enquanto você tem autoridade para servir a outras pessoas. Como você tem capacidade de se anular para servir a outros. É isso que Jesus quis mostrar. Esse é o sinal que ele está mostrando. Ele está dizendo ao profeta Isaías, olha, essa será uma das características que você vai identificar no Messias. Ele vai vir servindo. Então olha o que o Messias chega. Quando alguém está cansado, a tensão fica onde geralmente? Quem aqui já ficou tensionado, cansado? Fica todo nessa região. Aí Jesus fala assim, troca o seu fardo comigo. Eu tiro o fardo que está sobre você, coloco sobre mim,
e pego o meu que está sobre mim e coloco sobre você. Aonde que o governo de Jesus e a autoridade dele estava? Aonde que a Bíblia fala? E ele pega e faz o quê? Eu estou tirando esse governo que eu tenho sobre mim e colocando sobre você, a serviço de você, para trazer alívio para você, para trazer paz para você, para trazer amor para você, para trazer o meu cuidado sobre você. Eu não quero um governo para que eu possa ser reconhecido por todos somente. Eu quero um governo para libertar pessoas. Ele tem que ser um governo eficiente. Ele tem que vir e restabelecer a ordem. Nessa noite, o governo de Cristo está aqui para restabelecer a ordem em tudo que está fora de ordem na tua vida. Quem crê, diga amém. Aqui diz em Lucas 22, no verso 25 ao 26, nós vamos ler bastante textos, eu preciso que vocês sejam hábeis. Lucas 22, 25, 26, diz: suscitaram também discussões sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que governa seja como aquele que serve. Jesus está falando: você quer reconhecer quem tem autoridade como eu? Você quer reconhecer pessoas que têm o caráter de Cristo e o governo de Cristo? São pessoas que carregam sobre os ombros dela a mesma coisa. A denominação, ela vem e coloca um peso. Você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. Jesus está falando: você não tem nada. Eu te coloco o governo que está sobre mim, sobre você, e traz alívio. E porque você está aliviado, e porque você tem paz sobre você, você faz porque você é, não porque você tem que fazer. Você faz porque há regozijo no teu coração. Você ora porque você sente desejo de ter comunhão com teu Pai. Você jejua porque você quer matar a sua carne, porque quer estar mais próximo dele, porque não há mais jugo, não há mais peso sobre mim, sobre você, porque ele já arrancou. Ele falou: o meu governo é leve, o meu governo é suave. Ele vem e estabelece ordem. Ele quebra aquele entendimento errado que nós tínhamos de governo, e ele vem e traz essa chave. É por isso que nós temos coração voluntário, porque ele trocou o fardo. Você vê aquele sistema de pirâmide, que todos estão lá embaixo para segurar alguém que está lá na ponta, lá em cima. Quem já viu isso? Não, no reino de Deus não tem isso, no reino do Senhor não tem isso. É unilateral, é um do lado do outro, é um carregando a cruz do outro. Aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e venha. É um ajudando a carregar a cruz do outro. Uma cruz, ela tem uma haste assim. No encontro com Deus, quem já fez sabe. Se a tua cruz está pesada, você apoia no do outro, e o outro apoia em você, e o outro apoia em outro, e todos dividem o mesmo fardo. Levem os fardos, a Bíblia diz, um dos outros. Esse é o governo de Jesus. Esse é o governo do Messias. O governo de Jesus está ao alcance de todos, aqueles que reconhecem seu governo e sua autoridade. Se você reconhece o governo e a autoridade dele, está a seu alcance o governo dele, está a seu serviço. Jesus aí quando você chega em Isaías, nós acabamos de ler, capítulo 9, no versículo 6, agora eu fiz essa introdução, eu quero que você entenda a segunda parte. Ele começa falando: olha, porque esse menino nasceu, ele foi dado para vocês, e o governo dele está sobre os ombros dele. E aqui diz: e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Essa parte é muito boa. E ele será chamado de que mais? Deus poderoso. E ele será chamado de que mais? Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o que significa? Meu Deus, eu estou inseguro, eu não sei o que decidir na minha vida, eu precisava tanto de um conselho. E aí o Senhor vem e fala: eu estou estabelecendo o meu governo na tua vida. Aquela área onde havia a insegurança e a dúvida, eu estabeleço o governo de um conselho maravilhoso. Aonde? Mas Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. Não há problema em você se sentir fraco, em você reconhecer que é fraco. Você não pode permanecer fraco, mas você pode reconhecer: eu estou fraco, eu estou desanimado. Você está fraco? Então fala assim: fraqueza, você vai se sujeitar ao governo do Deus forte. O que é isso? O que é o governo de Deus?
é estabelecer o governo dele em áreas da minha vida em que ainda não foram estabelecidas. O que é alguém sem conselho, sem direção? É só alguém que tem uma área da sua vida sem o governo de Deus. O que é alguém fraco? É somente alguém que está sendo governado pela fraqueza, mas quando sabe que há um Jesus, que há um Messias, que há um Salvador, que governa a sua fraqueza e submete ela ao governo dele, então vem força sobre a fraqueza. A Bíblia diz que aqueles profetas do passado, eles tiraram força da onde? Está escrito lá em Hebreus 11, tiraram força da fraqueza, escaparam da morte, do fogo. Por quê? Porque eles falaram: fraqueza, você vai se submeter agora ao governo do meu rei. Você vai se submeter agora ao governo do meu rei. Se você está sentindo fraco, então você submete a fraqueza ao governo de Jesus e recebe força. Se você está sentindo sem paz, então você fala: falta de paz, submeta-se ao governo de Jesus agora, e eu recebo a paz do príncipe da paz. Então ele fala isso no texto, Isaías 9:6. Ele começa a falar dessas qualificações, e aí no verso 7 ele fala: para que se aumente o seu governo. Eu não sei se você está entendendo. Para o governo de Deus aumentar e crescer, você precisa colocar ele em prática na sua vida. Eu estou me sentindo triste. Espera aí, tristeza, submeta agora ao governo de Cristo. Eu vou me sentir alegre, porque a alegria do Senhor é minha força. Aí já aumentou o governo de Deus dentro da sua vida. Agora estou me sentindo doente. Será que eu estou com Covid? Estou com alguma coisa? Enfermidade, doença de qualquer ordem e nome que seja, sujeite-se agora ao Jeová Rafá, que sara de todas as enfermidades. O governo dele está aumentando e não vai ter fim, porque nós estamos estabelecendo o governo dele e sujeitando tudo ao governo dele. É só isso. Sabe qual que é o teu problema? Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas que vão à igreja? Elas precisam entender algo. A maioria das orações que nós fazemos é tentando convencer Deus de que precisamos de algo. A maioria das orações que nós fazemos é tentando convencer a Deus de que Ele precisa nos dar algo, quando na verdade Deus, pelo seu Espírito Santo, quer nos convencer de que nós não precisamos de nada, porque já temos o Jesus. Se temos Jesus, já temos tudo. Ele é suficiente, porque quando eu tenho Jesus: Senhor, eu preciso de força, me dá força. Ele vai falar assim: você já tem, você tem Jesus. Então você não tem, entenda em nome de Jesus o que eu estou falando. Você não tem que orar pedindo para Deus força. Você tem que falar para a fraqueza: sai, porque Jesus já é minha força. Submeta ao governo de Jesus. Você tem que usar o que você já tem e não pedir para ter por algo que já tem. Você perdeu tanto tempo da tua vida orando por coisas que você já tem em Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas estas demais coisas. Senhor, mas eu preciso de cura. Aí Jesus vai falar assim: mas eu já morri na cruz, eu já venci a dor, a enfermidade. Usa o que eu venci e manda a enfermidade obedecer. Você precisa sair daqui entendendo isso. Quando você pega os sentimentos, medo, você não precisa desconsiderar. Você é ser humano. Eu tenho medo, eu sinto fraco, tenho desânimo, porém eu sujeito todos esses sentimentos, todas essas fraquezas ao governo de Jesus. Então eu não preciso orar: Deus me dá força. Ele vai falar: eu já dei Jesus para você. Deus me dá prosperidade, eu já dei Jesus para você. Deus me dá cura, eu já dei Jesus para você. Deus me dá paz, eu já dei o príncipe da paz para você. Então o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que falar com Deus, eu tenho que falar com medo. Medo, sai, porque Jesus já está em mim. Desânimo, sai, porque submeta-se agora ao governo de Jesus. Enfermidade, sai, submeta-se agora. Quando Elias estava na terra, ele orava: Senhor, Pai, se possível agora, manda fogo. Mas quando Jesus estava na terra, ele não pedia para o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai já tinha dado a autoridade para ele fazer. Vai e faz, vai e cura, vai e liberta, vai e ressuscita, vai e prega a palavra, vai e fundamenta, vai e aumenta o teu governo, vai.
Olha para quem está do lado de você e fala: aumenta o governo dele. Quando eu estava em casa recebendo essa palavra, eu estava pulando, glorificando. Agora você está assim, ó. Uma palavra dessa, meu irmão, tô vontade de pular e morder o canto daquela coluna, daquela parede ali, de raiva do diabo ter enganado a gente tanto tempo. Você só precisa primeiro submeter esse governo, para que depois você receba o benefício. Todo mundo quer o benefício. Quer ver que interessante? Muitas vezes nós estamos orando e pedindo salvação. Senhor, me salva, me livra disso. A Bíblia fala que Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que significa isso? Primeiro você precisa submeter e reconhecer o governo dele e submeter ao governo dele como Senhor. Depois você terá o benefício da salvação. É uma igreja hoje que só quer os benefícios, sem reconhecer o governo. Quem não reconhece o governo de Cristo, não usufrui do que esse governo oferece. Como que nós devemos orar para ter essa autoridade, para fazer o que você faz também? Que jeito que ora? Qual é o segredo desse ministério? Vocês vão orar assim: Pai nosso que está, santificado seja o vosso, venha a nós. O que ele está falando? Venha o teu governo, vem governar sobre mim, vem reinar sobre mim. Eu reconheço o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois o pão nosso. Primeiro você reconhece a autoridade e o governo, depois o benefício. Por quê? O que é um lugar aonde tem falta de alimento? É somente um lugar que espiritualmente não se sujeitou ao Senhor Jesus. O que é uma pessoa doente? É somente uma morada espiritual que não chegou alguém ainda para sujeitar essa enfermidade a Jesus. Tudo está ligado a isso, a estabelecer o governo. Eu vou repetir o início. O mundo está em caos por causa do pecado original. Tem doenças, tem brigas, tem coisas desagradáveis. O mundo está sem ordem. Para estabelecer a ordem, somente pela ordem. E para estabelecer a ordem, precisa estabelecer com governo de Deus. Então quando a gente chega no lugar e tem um casal pensando em separar, o espírito de divórcio está entre eles, a gente chega e faz o quê? Espírito maligno, vai embora daqui. E o espírito olha e tem que ir embora, porque ele reconhece que sobre os meus ombros está a autoridade e o governo de Jesus. E ele deu isso não só para os pastores, mas ele deu isso para todo crente, para todo discípulo de Jesus. Você sabia que se você reconhece o governo de Jesus, você tem autoridade para pôr em ordem as coisas? Você já orou por alguém? Já teve a experiência de orar por alguém que tem uma perna menor do que a outra, e você fala: perna, aumenta agora aí. Uma perna maior do que a outra é um corpo fora de ordem. Aquele corpo precisa de quê? Ordem. Você sabia? E se você pegar na internet e pesquisar, até o Espírito Santo me ensinou isso. Muitas doenças, tem pessoas que trabalham na área de saúde, vão poder confirmar o que eu estou falando. Quando olhadas no microscópio, a maioria dessas doenças são células, moléculas que estão desordenadas. Você pega o DNA de alguém, você vê que está tudo alinhado, está tudo em ordem. Você pega a sua pele, sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Você pega a pele, são várias camadas juntas formando um grande órgão. E o que é isso? São várias partículas agrupadas aí quando vem, você encosta em algo, você esbarra em algo. Por que sangra? Por que está machucado? Porque uma parte que estava ali saiu da ordem. Até o nosso corpo fala, até nossas células. Eu lembro quando a minha esposa teve câncer,
E o médico pegou o exame e falou: eu tenho certeza que isso aqui é câncer. Eu falei: por quê? Porque os tumores que estão saindo dela são todos deformados. O câncer, ele não é redondinho assim, perfeito assim, ó. Todo câncer, ele é todo deformado, as extremidades dele. É tudo fora de... Deus não te criou para morrer de câncer. Deus não te criou para o teu corpo ter desordem. Era para você ir aceitando aí, porque eu estou profetizando. Eu não estou falando para te agradar. Deus não te criou para ter um corpo doente. Eu dou uma ordem para o teu corpo agora. Todo órgão, toda célula, toda molécula do teu corpo está desordenada. Meu colesterol, a diabetes, aquilo. Começa a entrar em ordem agora a tua coluna, os teus nervos, os teus órgãos, tuas vistas, ouvidos, cérebro, pressão cardíaca. Agora eu dou uma ordem, você que está na internet, receba a cura. O meu Deus coloca tudo em ordem. O seu governo não terá fim, e aumentará, e se estabelecerá, e se firmará. Enfermos serão curados em nome de Jesus. O que a palavra de Deus diz? Se vós permaneceres e as minhas palavras permaneceres pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, dado. O que é isso? Reconheça o meu governo. Todo mundo quer: Senhor, me salva, me livra dessa situação. Aí imagina você em alto mar e você fala: por favor, me salva. Aí alguém joga um salva-vidas. Você está viajando num cruzeiro, recebe? Ninguém recebeu. Você está viajando num cruzeiro, aí de repente chega no outro dia, o almirante, a pessoa que está comandando o navio, vê você fora do navio. Ué, aí você fala: me salva, por favor. Joga um salva-vidas. Joga, puxa você para dentro do barco, da embarcação, do navio. Amanhã, no outro dia, de novo ele olha: me salva. Joga de novo. Joga. Terceiro dia, quarto dia, uma hora ele vai falar: existe uma ordem nesse navio, e você vai ter que respeitar a minha ordem como comandante do navio. Você não pode pular fora do navio e ficar pedindo sempre quando quer que eu te salve. A mesma coisa Jesus está falando para mim e para você. Mas Ele é amor, mas Ele é paz, Ele é tudo isso. Só que só tem direito de benefício do governo aquele que submete e reconhece o governo dele. Porque do contrário é aproveitador. Ele não quer ser um salva-vidas na tua vida sem antes ser Senhor da tua vida. Por isso que a Bíblia fala que Ele é Senhor e Salvador. Todo mundo quer o Jesus Salvador, poucos querem o Jesus Senhor. O que é Jesus Senhor? É o Jesus que tem um governo, é o Jesus que põe tudo em ordem. Uma vez que Ele põe tudo em ordem e governa, eu me submeto a Ele. Agora Ele me salva, Ele me livra de todas as circunstâncias. O que é um problema? O que é uma enfermidade? O que é uma situação ruim que eu possa viver na minha vida? É somente uma área que ainda não submeteu ao governo de Jesus. Então eu tenho que falar para essa área: você vai obedecer a Jesus hoje. Mas eu não consigo perdoar, é muito difícil. É difícil para quem é desobediente ao governo de Cristo. É só você falar assim: falta de perdão, você não vai me dominar mais, porque eu já tenho um dono. Eu sou propriedade exclusiva, como diz lá em 1 Pedro, de Deus. O único que pode mandar em mim, propriedade exclusiva, o único que pode mandar em mim é Jesus. Medo, você não manda em mim. Falta de perdão não manda em mim. Mágoa não manda em mim. Inconstância não manda em mim. Todos esses sentimentos que eu tinha antes, vocês estão sujeitos ao único que me governa agora: Jesus. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou o quê? Aumentando o governo de Jesus, estabelecendo e fundamentando. Você está entendendo? Mas eu preciso tanto disso. Você já tem. Você tem tudo o que precisa. Por quê? Você tem Jesus. Utilize então o nome dele, utilize o governo dele e submeta as questões, as circunstâncias a ele. Será que você pode entender isso? O profeta está profetizando, dizendo que todas as vezes que estabelecemos o governo de Jesus em nossas vidas, o governo de Jesus aumenta, é estabelecido. Nós queremos estabelecer o governo de Jesus nos nossos lares.
Nós queremos estabelecer o governo de Jesus em Pouso Alegre. Nós queremos estabelecer o governo de Jesus em toda essa cidade. Nós queremos estabelecer o governo de Jesus no sul de Minas, em Minas Gerais, no Brasil e nas nações. Então, não tem dificuldade. Aquele Jesus que cura uma dor de cabeça, ele cura um câncer, ele cura uma escoliose, ele cura uma hernia de disco, ele cura um problema renal. Por quê? Somente é uma circunstância que tem que se sujeitar. Só isso, mais nada. É fácil entender. Eu tenho Jesus, eu tenho aquele que governa, aquele que coloca tudo em ordem. Então, quanto mais eu vou sujeitando, mais o governo dele aumenta. Mais curados de doenças, mais libertos dos cárceres, mais restauração do que divórcios. Muito mais está aumentando o governo de Jesus na terra. Quando olhar o divórcio e o número de restauração de casamento, vai ter mais restauração. O governo de Jesus está aumentando. Quando tiver as prisões, gente, vão parar de construir prisão, porque está todo mundo parando de roubar, de matar. Por quê? Porque o governo de Jesus está aumentando. Olha, o governo não está gastando quase nada com saúde pública. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a igreja de Jesus está se levantando. Há muitos curados de muitas doenças e enfermidades. O governo de Jesus está aumentando na terra, está se fundamentando e se firmando. Como que o governo de Jesus aumenta? Através de mim e de você, subjugando, sujeitando. Eu e você, faz assim. Aonde que a arca era carregada? A arca simboliza o quê? A arca simbolizava o quê? A presença. Então aonde a arca chegava, Deus estava chegando. Ele estava presente. Eu preciso também oferecer meus ombros para falar: Jesus, governa nos meus ombros também. Aonde eu chegar, Jesus, o teu governo vai chegar. Aonde eu chegar, pessoas vão ser curadas. Aonde eu chegar, pessoas serão transformadas. Aonde eu chegar, pessoas serão libertas. Pessoas que tomavam antidepressivo não vão tomar mais. Pessoas que tinham insônia vão dormir como nunca e vão receber do Senhor enquanto dormem. Pode usar os meus ombros, Senhor. Oh, aleluia! Presta atenção. Tudo que fica fora do domínio do governo de Deus está fora de ordem. Se tem, com todo respeito, meu irmão e minha irmã, quando eu estou pregando para mim também. Eu procuro sempre viver o que eu estou pregando. Tudo que fica fora do domínio do governo de Deus está fora de ordem. Se tem uma área da sua vida que está fora de ordem, sabe o que falta? Eu preciso me organizar mais. Não, você precisa colocar essa área da tua vida debaixo do governo de Deus. Não, sabe o que é? Esse mês eu estou apertado, eu tenho que administrar melhor meu dinheiro. Sim, mas você dá dízimo? Você oferta? Não. Aquilo que está fora do governo de Deus na sua vida vai ficar fora de ordem. Quer Bíblia nisso? Deus faz o jardim e fala para o homem: de todas as árvores que estão no jardim, dela comerás, mas desta árvore, dessa única, eu não sei quantas árvores tinham, mas suponhamos que tinham 100, 99 você pode comer. Agora essa aqui é a única que você não pode comer, porque ela está debaixo do meu, Deus falou para o homem: está debaixo do meu governo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus, se você entendesse isso, eu espero que você entenda, Ele dá um jardim para o homem e dá 100% das árvores que tem naquele jardim para o homem, quem que governa o jardim? Agora, se Deus dá 99% e tira uma para ele, quem governa o jardim? Quem governa o jardim? Se Deus perdeu o governo daquele jardim, aquele jardim perde a... Pode falar, perde a... Logo após o homem ter pecado, a terra produziu espinhos. Alguém já saiu um dia para descansar? Vou dar um passeio, vou na roça, está andando, ei, que coisa boa pisar na terra. Ai. Um espinho estraga o seu passeio. Quem aqui com um espinho já estragou o passeio? Levanta a mão.
Um espinho. Algo que estava fora da ordem. Incomodou você. Tudo que está fora de ordem incomoda. Por que a terra ficou fora de ordem? Porque o homem tirou o governo quando desobedeceu. Deus teve que tomar o governo de volta daquele ambiente. O que é um lar que todo mundo briga, que os filhos não respeitam os pais, que o casal está brigando? Um casal que não tem ordem, porque não tem governo de Cristo. Entenda, meu irmão, quando a Bíblia fala que você é o cabeça da sua casa, não é para você ser o cabeçudo da sua casa. Você entendeu o que eu falei no começo aqui sobre governo? Ser o cabeça da casa não é ser o cabeção da casa, mas ser aquele que sobre os ombros tem autoridade para governar, colocar tudo em ordem. E o primeiro me dá a cueca, me dá minha meia, cadê minha toalha, cadê minha janta? Isso aí, já ficou para trás, na época dos nossos avós. Se você quer governar, seja o primeiro a servir. Um marido é só alguém que Deus colocou uma autoridade para servir. Um pai é só alguém que Deus colocou com autoridade para... Uma esposa é só alguém que Deus colocou com autoridade para servir ao seu marido. E como mãe servir aos seus, diga comigo, governo semelhante ao de Jesus. Governo servidor, que coloca tudo em ordem. Mas a minha vida, eu preciso de um conselho, eu preciso de um livro, eu preciso de fazer um seminário, eu preciso daquilo. Não, antes disso tudo você precisa ser obediente e submeter ao governo de Jesus. Já viu aquele ditado com muito respeito? Se alguém tem esse nome, me desculpe, mas é um ditado conhecido. Aqui não é a casa da mãe. O que significa esse ditado? Alguém tem autoridade nessa casa. Uma casa precisa de governo. Uma igreja precisa de... Uma empresa precisa de... Imagina você está dirigindo e coloca um pedal para o lado de lá também e um volante. Vai dar certo? Porque um tem que governar. Quem está dirigindo está servindo todo mundo dentro do carro. Porque se tomar uma decisão errada, coloca em risco a vida de todos. Então fala comigo. Tudo que fica fora do domínio e do governo de Deus estará fora de ordem. E tudo que está fora de ordem será desordenado. Vamos para a Bíblia, Gênesis 1, verso 1 ao 5. Eu gosto tanto de trazer essas chaves, essas palavras, porque eu tenho fé que isso vai transformar a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aqui não é palavra motivacional, aqui não é uma palavra humana, aqui é uma palavra que vai transformar a sua vida. Eu me dedico e oro para isso, porque essa palavra mudou a minha vida. Gênesis 1, do verso 1 ao 5 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma, vazia, com trevas, com abismo. A terra estava sem ordem, estava desordenada, porque ela estava fora do domínio e do governo de Deus. Tudo que está fora do domínio e do governo de Deus está desordenado. Não, mas tem uma área da minha vida, eu já fiz a campanha das 7 fitas, eu fiz a campanha das 7 rosas, eu fiz a campanha dos 7 óleos, eu já fiz tudo. Você só precisa fazer algo agora. Submeta-se ao governo de Jesus. Não existe mandinga gospel. A palavra é para ser obedecida. A terra estava sem ordem. Então Deus chega. Olha, eu amo esse texto. Esse texto fala muito para mim do amor de Deus. E disse Deus: haja luz. Alguém aqui consegue consertar? Já teve que parar na estrada e consertar um carro no escuro? É fácil? É difícil. Eu lembro uma vez, meu pai tinha um Fusquinha.
Ele carregava sempre, quem lembra, era uma lâmpada preta assim, e ela esquentava tanto que ela tinha um pendente, ela tinha uma proteção de ferro. Quem lembra disso? Aí você abriu o capu. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Hoje em dia dá uma ligadinha, vem um guincho, é segura, não sei o quê. Naquela época a gente não sabia nada disso. Seguro nosso era uma tranca com cadeado que põe no volante. E aí ele pendurava no capu assim, ó, para ele poder mexer no carro. Aí um dia a gente viajou e o carro estragou e ele não achou a lâmpada. Diga, não tem como pôr algo em ordem sem começar a colocar a ordem. A Bíblia diz que quando aquela mulher perde a dracma, primeiro ela acende a lâmpada, depois ela varre a casa, depois ela procura. Tem gente que quer procurar sem acender a lâmpada e sem limpar. Você não encontra num ambiente desordenado se antes colocar ele em ordem. Deus falou, tá bom, vamos lá, deixa eu estabelecer meu governo pela palavra. Primeira coisa que eu tenho que fazer com a terra para mim começar a dar forma para ela: haja luz. Ele traz a luz. Quando houve luz, aqui diz, e viu Deus que a luz era boa. E o que Deus faz? Olha que interessante, ele separa a luz. O que ele está fazendo? Estabelecendo uma. Aprenda com esse texto. Quando Deus entra na minha vida está sem forma, está vazia, está cheio de dúvidas, trevas, eu estou com um abismo imenso, não sei como chegar, intransponível do outro lado. Eu tenho que deixar Deus vir e estabelecer o seu governo sobre mim. Eu quero que Deus transforme a minha vida, mas não quero que Deus me remova do meu lugar. Eu quero que Deus transforme a minha vida, mas aonde eu cheguei e os problemas que eu tenho são derivados das decisões que eu tomei. E se eu não mudar a minha mentalidade, não haverá solução. Se você não ensina higiene para uma pessoa, você pode ir lá e limpar a casa dela toda. Volta 3 dias lá para você ver. Porque, escute o que eu vou te dizer, não adianta você ter pena de alguém e fazer tudo por ela. Você tem que gerar uma consciência transformadora nela. Porque aonde tem desordem, falta governo. Tem que estabelecer o governo de Cristo. Então o Senhor está falando para mim, a terra assim, ela não deve permanecer assim. Porém, antes de mais nada, eu preciso colocar ordem nisso aqui. Eu preciso separar as coisas. E Ele separa a luz das trevas, o dia e a noite. E aí a terra, que interessante, depois disso começou a ter pela primeira vez um ciclo. Que ciclo? Foi tarde e foi tarde, foi manhã, e foi noite, foi tarde, manhã, e foi o primeiro dia. O primeiro dia. Enquanto a terra estava sem forma, vazia, ela não tinha contabilizado ainda nenhum dia. Ela não era produtiva. Mas quando Deus colocou em ordem e separou, aí foi o primeiro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de dia. Sabe quando o dia vai amanhecer para você? Quando você deixar Deus vir e separar as trevas da luz e colocar ordem na tua casa e mudar a tua vida. Aí vai ter o primeiro dia de vitória, o segundo dia de vitória, o terceiro dia, o quarto dia. Aí vai ser a semana toda de vitória, o mês todo de vitória, o ano todo de vitória. Para Deus restaurar a terra, primeiro Ele teve que restaurar a ordem. E trazendo o governo pela palavra, pelo decreto. Primeiro Ele dá nome para as coisas. Ele fala, você vai chamar dia. Gostei desse nome. Ele fala, você vai chamar noite. O que a gente leu em Isaías 9? E seu nome será Fala, e seu nome será e o governo estará sobre os seus. Então ele está falando um nome e ao mesmo tempo estabelecendo governo. Nome tem a ver com aquilo que você é, e governo tem a ver com aquilo que você vai fazer. Então ele está fazendo isso. Agora ele faz a mesma coisa com a terra. Olha, você vai chamar dia, você vai chamar noite. E aí o dia faz o que quer, a noite faz o que quer.
É assim? Não, gente. Somos corpo. E aí, todo mundo faz o que quer. Isso não é o reino de Deus, é o reino de Lúcifer. O que ele fala no verso 16? Gênesis 1:16. Olha só que interessante. E fez Deus 2 grandes luzeiros. O maior, eu quero ver você falando bem alto. O maior para dia. Você não vai fazer o que bem entende, não. Alguém vai governar você. Você sabia que até o dia tem alguém para governar ele? Que é o sol. E o menor para governar a noite. Uau! Ele separa a noite e o dia. Dá nome para ele. Você vai chamar noite, você vai chamar dia. Dia, eu vou colocar uma estrela muito grande, forte, um luzeiro, vai governar você. Noite, vou colocar uma estrela menor do que a do dia para governar você. Por quê? Por quê? Eu não sei se você entendeu por quê. Deus não gosta de perder tempo. Não adianta Deus colocar ordem sem estabelecer governo, porque sem governo vai haver desordem de novo. Então não adianta eu ir para a igreja e falar: Deus, muda minha vida, faz isso, faz aquilo. Glória a Deus, agora Ele mudou. Agora eu faço o que eu bem quero. É assim? O que isso vai gerar? Novamente, desordem. Ele estabelece agora peixes. Ele cria seres vivos, peixes, cavalos, aves. Aí imagina essa bicharada. E aí? Eu sou pombo, eu vou cagar onde eu quiser agora. Quem já saiu limpinho de casa e tomou uma bela de uma freada de um pombo na camisa? Até isso é fruto do pecado original. Porque naquela época os pombos não erravam o alvo. Ai, Jesus. Eu não sei se vocês estão rindo, que está todo mundo de máscara. Vocês estão muito sérios. Falei que o pombo cagou, teve um que já fez assim. Ele falou, cagou, meu Deus. Que exagero. Imagina o elefante ir lá no lago dos peixes e soltar uma bela de uma rosqueada lá. Então ele cria todos os animais. E no verso 28 do capítulo 1, olha o que ele fala. Acorda, Samuel. Não deixe o computador te governar, Samuel. Vamos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja na terra. A palavra dominar ali no original, sabe o que é? Governar. Sabe o que ele está falando? Todos os animais, os que voam, os que nadam, os que andam na terra, vão ter que obedecer a vocês. Imagina Adão falando assim: vocês vão fazer cocô só aqui, vocês vão fazer cocô só lá, vocês vão voar só naquela área ali. Deus pega o governo dele e divide com quem agora? Confia a quem o governo? Para o homem. A Bíblia diz que o homem, Deus fez ele segundo a sua imagem. Sabe o que é a palavra imagem no original? Uma sombra que se projeta para o lado. Você que está mais perto da luz aí, Luiz, levanta aí, vai ali perto daquela lâmpada, balança teu braço, vai. Isso. Essa sombra, ela faz o que ela quer? Ela está sujeita somente a se mover do jeito que ele. O Luiz é como se fosse Deus. Se move aí seu braço. A sombra somos nós. Nós somos um reflexo de Deus na terra. Deus está falando: você agora vai governar na terra. Você vai ser o meu reflexo. Você vai ser a minha sombra, a minha imagem. Por que você acha que a Bíblia fala lá em Salmo: aquele que confia no Senhor, a sombra do... Aí você acha que a sombra é vindo Deus, Senhor. Sabe quem é a sombra onipotente? Essa pessoa que está do teu lado. Ela é a projeção de Deus. Ela é a sombra de Deus na sua vida. Um marido
que tem o governo do seu lar para cuidar da sua esposa é sombra de Deus para a esposa. Uma esposa dedicada ao seu lar e que cuida dos filhos do esposo é sombra de Deus. Tudo está em ordem debaixo do governo. É a mesma palavra de Salmos, imagem, é Tselem no original. Pesquisa depois para você ver. Tselem ou Tissal no hebraico, que é imagem, projeção, sombra. Mas a sombra não tem governo, ela é governada por aquele que está diante da luz se movendo. Quando agora eu quero me mover por mim mesmo, eu deixo de ser sombra na vida de alguém. Eu deixo de ter cuidado sobre a vida de alguém. Então Deus coloca o homem na terra e fala: domina, sujeita, cuida da terra, governo sobre os animais, coloca tudo em ordem. Por que Deus colocou o homem para governar? Para que a ordem que Deus estabeleceu permanecesse. Quem vai e envia os policiais para estabelecer o governo e a ordem? O governador. Quando você vê um policial lá, ele está representando o quê? Um governo. O homem está representando o governo de Deus na terra. Diga comigo: para manter a ordem, não basta simplesmente criar o dia e a noite. Foi preciso, para colocar tudo em ordem, Deus teve que estabelecer governo. Não adianta, meu irmão, que você queira que Deus somente mude algo na tua vida. Deus, isso aqui está fora de ordem, coloca isso em ordem. Deus, dá forma nisso aqui na minha vida. Isso só é possível quando primeiro você se submete ao governo de Deus. Será que você pode dizer hoje: Senhor, me submeta ao teu governo? É preciso que você submeta a sua vida ao governo de Deus. A palavra de Deus diz isso, que Ele é nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus é nosso Senhor e, diga comigo, primeiro a autoridade, depois o benefício. Senhor é o governo, é a autoridade. Salvação é o benefício que essa autoridade traz. Antes do benefício precisa vir o governo de Cristo sobre mim. Diga comigo: nunca mais eu só vou buscar os benefícios. Primeiro eu me submeto à autoridade. Até porque só pode ter autoridade para salvar. Para Jesus ter autoridade para salvar, primeiro Ele teve que vencer tudo para ter autoridade. Ele teve que vencer a morte, as injúrias, as calúnias, as enfermidades. Então, se nós desejamos ser salvos por Ele, nós primeiro precisamos reconhecer o governo de Cristo. Aqui o Salmo 136, versículo 8. Abra sua Bíblia, Salmo 136, verso 8 diz. Preciso que você coloque o texto lá, Samuel. Salmo 136, verso 8. Quando a gente fala de governo, a gente fala assim: meu Deus, alguém para mandar em mim, alguém para si. Deus então vai ser alguém que vai mandar em mim. Toda vez que falo de governo, autoridade, eu me lembro de alguém que um dia foi lá e utilizou disso para me ferir. Vamos entender esse conceito de governo dentro da visão bíblica. Aqui em Salmo 136, versículo 8 diz: o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para... Todas as vezes que Deus está estabelecendo o governo, também é uma manifestação da sua... Não, está escrito aí, da sua misericórdia. Todas as vezes que Deus está colocando o seu governo, Ele está estabelecendo a sua... Porque quando Ele coloca Jesus com autoridade para estabelecer o governo dele sobre uma área da minha vida, simboliza que Deus tem compaixão de mim, simboliza que Deus me ama e que Ele tem misericórdia de mim. Uau! Então eles estão dizendo aqui: quando o Senhor colocou a lua e as estrelas para presidirem a noite, é porque o Senhor é misericordioso.
Quando o Senhor colocou o sol para presidir o dia, é porque o Senhor é misericordioso. O governo de Deus não é uma demonstração de autoritarismo, mas também é uma demonstração do seu amor, da sua misericórdia para conosco. E eu pensei que você ia glorificar Jesus por isso. O governo de Deus é a plena demonstração da sua misericórdia. Nós temos que aumentar o governo de Cristo, tendo misericórdia um dos outros, tendo compaixão um dos outros, aumentando o governo dele e estabelecendo o governo dele. Amém? Gênesis 2:5 diz: não havia ainda nenhuma planta no campo e nem na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fez chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavar o solo. Deus é um Deus de ordem. Enquanto Deus não havia colocado o homem para lavrar o solo, Ele falou: eu não vou fazer germinar, porque se germina um tanto de planta e não tem um homem para colocar em ordem e governar sobre isso, vai virar uma bagunça. Até para Deus fazer a tua vida germinar, precisa antes estabelecer o governo dele. Por que talvez você não tenha sido abençoado? Você deseja tanto, você tem habilidades, mas o que está faltando? Um pequeno detalhe: Senhor, governa, eu me submeto. O dia que eu tiver isso, eu vou fazer isso para Deus. Aquele que é fiel no pouco, você é leal a Deus no pouco. Eu estou começando meu trabalho, minha empresa agora, mas eu priorizo estar nos cultos. Eu priorizo esse tempo de qualidade, estar na presença de Deus. Olha, eu estou trabalhando muito, mas eu priorizo cuidar da minha esposa, dos meus filhos, ter tempo de lazer com eles. Isso é culto. Olha, eu estou ganhando não tanto dinheiro ainda, mas eu vou priorizar a primícia, o dízimo, a oferta. Eu vou honrar a Deus nas minhas atitudes, em tudo que eu fizer. Então, quando você está fazendo isso, você está mostrando desde sempre que você se submete ao governo de Cristo. Davi disse, Salmo 42, verso 5. Olha o que Davi diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Queridos, na hora que eu li isso aqui, entendi hoje. Espera em Deus. Vamos supor que o Alexandre levanta, não precisa levantar, e vem na minha direção. Alguém entra na frente e fala: espera. Talvez eu estou ocupado atendendo alguém, falando, às vezes eu estou resolvendo um assunto que ele não pode ouvir. Exemplo: espera. Essa pessoa delegada por mim está exercendo sobre ele o quê? Governo, dizendo para ele: olha, você quer falar com ele, mas aquieta a sua ansiedade, espere, no momento certo você será atendido. Nós, sinceramente, nós gostamos quando alguém corta a gente? A gente quando, não, deixa eu só falar um negócio. Não, querido, agora não dá. A gente gosta? Sim ou não? Detestamos. Como vamos então viver o que Deus tem para nós, se não gostamos de sermos submissos, sermos governados? Só tem um detalhe para te dizer: ou você é governado pelo Espírito ou pela carne, mas de qualquer forma, alguém vai te governar. Engane-se quando você pensa que você está no governo, você nunca vai estar. Então Davi era um líder, ele era um rei, ele tomava decisões sérias, e ele percebeu: não, minha alma está me angustiando. Talvez ele estava pensando sobre questões, sobre pessoas, sobre coisas que ele viveu, e ele começou a ficar abatido, e ele fala para a alma dele: ei, alma, sabe o que ele fez? Sujeite-se a Deus. Ele está falando: peraí, você está muito ansiosa, espere. Quando ele está falando para a alma, espere, ele está dizendo: você vai se sujeitar àquele que tem o governo da minha vida. Ele sujeitou o abatimento, ele sujeitou a angústia, a ansiedade àquele que tinha o governo da vida dele. Ele está dizendo: fique aí, espere. Ele coloca 3 vezes aqui o governo de Deus: espere em Deus, ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. 3 vezes ele coloca: espere em Deus, a Ele, o meu Deus e meu auxílio. Ele está dizendo: alma, você não manda em nada, você não é meu auxílio, você não é meu Deus, você não manda em mim, você não decide o que eu vou fazer, você não me perturba, porque a Ele, ao meu Deus, eu vou fazer o reino dele crescer, eu vou sujeitar você, você vai submeter. Ei, tem muitas pessoas que têm muitas habilidades, dons que Deus deu, Deus quer confiar a você grandes coisas, mas você tem tropeçado na tua alma. Mas hoje dá um tapa na tua alma e fala: ei, alma, você não manda mais em mim, você mandava na minha mãe, no meu pai, no meu avô, e agora eu trouxe esse DNA também, mas vou te dizer, eu tenho um dono, eu vou te dizer: a Ele, ao meu Deus, ao meu auxílio, a Ele eu louvarei. Espera aí, alma, você não manda em nada.
Davi mostrou quem estava no controle. Davi mostrou quem estava no controle. Você já viu aquele filme, aquele cara que está brigando com ele mesmo? Pá, pá, quem já viu isso? Imagina Davi lutando. Ei, ei, ei. Aí ele fala: você quer ver, alma? Você está querendo mandar em mim? Você vai ver, você vai ver. Você quer ver quem manda? Você quer ver quem está no controle? Aí a alma vai falar assim: ah, ele vai falar que ele está no controle, ele vai dançar. Porque se ele falar que é ele, sou eu que estou no controle. Você quer ver quem está no controle, alma? Quero. Deus está no controle. Espera aí que você não está no controle não. Aí eu vou lá, eu vou falar lá agora com aquele irmão, ele vai ver só, eu vou resolver esse negócio agora. Aí você fala: alma, você está mandando em mim agora, você está ficando louca? Não vou lá não, porque Deus que está no controle. Não, porque lá na empresa está acontecendo isso e tal, eu vou lá no RH agora lá, eu vou mostrar que eu rebento, que eu faço, esses endemoniados que nem servem a Deus, eu sou servo de Deus, eu vou lá, resolvo. Aí a alma está assim, só para você: vai mesmo, trouxa. Aí você fala assim: quê? Você mandando em mim, eu estou caindo aqui que nem um pato? Não, espera, não é hora de agir, é hora de esperar. A alma vai fazer com que você haja quando for o momento para esperar. E o medo vai fazer com que você espere quando for o momento de agir. Isso se chama desordem. E aonde tem desordem, falta o governo. Aqui não, fala, aqui não. Aqui quem governa? Quem governa? Quem governa? Quem governa? O medo faz você parar quando é para avançar. E a ansiedade faz você avançar quando é para parar. Quando for para avançar, a ansiedade que vai querer mandar. E você fala: ansiedade do inferno. Desde quando eu nasci você está aqui. Ô infernidade, ô inferno, cala a boca. Você não manda nada. Agora é hora de avançar, vamos. E vamos explodir, vamos arrebentar. Ai, que medo. Agora não é hora de agir. Sabe, aí às vezes um homem quer mostrar para a mulher que é prudente. Não, sabe, eu sou muito prudente. Eu li num livro lá umas estatísticas. Agora não é o momento certo. Mas por dentro tá, ó, morrendo de medo. Quem se move por revelação não se move por circunstância. Tem muita gente aí que é metida cheia da razão, que sabe tudo, mas por dentro, ó, põe fraldão nele. O medo não vai te dominar mais. Você vai falar: me segura que agora eu tô tomado, eu vou avançar, eu vou meter o pé em tudo. Por quê? Você não manda em mim, medo. Eu estou bem na minha casa, tranquilo, com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala para mim: está na hora de você sair daquele local e ir para um local diferente. Aí a gente já pensa: isso aqui não é Deus não, pelo amor de Deus, não pode ser Deus. Todo mundo está entregando salão, o negócio está difícil, Aí eu quero pregar para o Espírito Santo. A gente é assim, né? Aí o Espírito Santo, eu levanto, ele fala. O Espírito Santo, quando ele começa a falar, eu não sei se com você é assim, comigo é assim. Ele começa a falar e não me dá sossego. Enquanto eu não faço, ele não me deixa. E ele fala: vai lá, procure, tarará, e tarará, e lá. Aí eu procurei e não achei. No outro dia procurei e não achei. Eu falei: tá vendo? Eu procurei e não achei. Ele falou: porque você não procurou aquele local que eu já escolhi. Você está tentando achar o local. Não é mais fácil você perguntar para mim onde que está o local que eu escolhi para você? Aí eu falei: mas eu sou burro mesmo, né, Espírito Santo? Você tem paciência comigo, né? Eu falei: mostra para mim o local então que você escolheu. Aí me trouxe aqui. Aí olhei os desafios que tinha pela frente e falei: meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo falou para mim: vai para cima. Aí eu liguei para o meu pastor, ele falou: vou orar. Depois de 3 dias de orar, ele ligou para mim em vídeo chamada, falou: a resposta que eu tenho para te dar, olha aqui, ó. Falei: que é isso? Ele falou: vai para cima. Ranquei o fraldão, ranquei lá, acho que fui. Não pode nem pensar, deixa eu ir. Porque eu tenho alguém que me governa. E a minha vida ele governa.
e este rei veio a mim. Ele é demais. Aí vem os pastores que você é louco mesmo, não tem jeito com você não, você é o mais louco de todos. Tá todo mundo entregando, você tá alugando. Eu vou para cima. Quando você entrega o governo para ele, ele coloca tudo em ordem. Tua vida hoje, você vai sair daqui, nunca mais vai ser a mesma. Eu quero que você com autoridade fique de pé. Fica na pontinha do dedo que nem um profeta. Levanta o dedinho e fala para tuas emoções: você não me governa mais. Eu quero que você fique indignado com você mesmo. Às vezes você fica com raiva dos outros, fica com raiva de você, porque você foi enganado durante muito tempo. E fala: você não me engana mais. Eu sou governado por Jesus. Fala para a tua alma: sabe quem está no controle? Mas olha aqui, ó, eu tô com medo. Eu sei cantar, eu sei expulsar demônio, eu sei pregar, mas na outra igreja fizeram mal para mim. Ah, meu Deus, tanta gente precisando de Jesus aí. Você vai colocar uma chupeta na boca e vai ficar no culto, assistindo o culto? Ah, meu Deus do céu, mostra para esse medo quem é que governa. Mostra para esse demônio que está querendo paralisar você. Bate o pé e fala: eu vou falar para você quem governa hoje. Fala: eu vou aumentar o reino de Jesus. O governo de Jesus vai aumentar, vai estabelecer e vai firmar. Amém? Aplauda ele. Glória a Deus. Pode se assentar, só foi um ato de profético. Amém? Isaías 9:7 está dizendo assim: para estabelecer e firmar. Olha para quem está aí na sua proximidade e fala: Deus quer estabelecer e firmar tudo que Ele fizer na sua vida. Você não vai ser mais inconstante, vai ser estabelecido e firmado, porque você tem um rei que te governa. Você está nas mãos desse rei. Você não está na mão do Covid, você não está na mão do governo do Brasil, você não está na mão do prefeito, você não está na mão da circunstância, você está na mão dele. Se você perceber, quando Jesus vem na terra, Ele sujeita espíritos malignos, enfermidades, doenças, a quê? Ao governo que lhe foi dado, que está sobre os seus ombros. O governo que o Pai confiou a Ele. Ele mostra para as pessoas que o modo como elas estão vivendo, essa parte é legal. Ele mostra para as pessoas que o modo como elas estão vivendo está fora da ordem. Às vezes você acha: não, mas eu já estou normal, eu já me adaptei a viver assim. Jesus tem uma nova vida para você. Chega do normal, você vai viver o sobrenatural. Quando eu prego algo, eu não prego para motivar não, tá? Ah, abriu a igreja, novo local e vai pregar. Não, o Espírito Santo mandou eu falar. E se Ele falou, Ele está fazendo já. Ele está fazendo. Eu só semeio. Se vai germinar, depende do Espírito Santo e de você como terra. Eu imagino as pessoas doentes, aquela mulher com a mão encurvada, um homem cego, um coxo. Quantos anos você está assim? A vida toda. Eu sei tantos anos. E você com fluxo de sangue tanto tempo. E Ele vai e mostra que é possível sonhar uma nova vida, uma vida melhor. Eu olho para vocês, vou até tirar o óculos, vou dizer: Deus está sonhando numa vida muito melhor dessa que você está vivendo hoje para você. Não tenha uma vida baseada nos fundamentos elementares do seu passado ou dos espíritos familiares que governam a sua vida ainda, as suas emoções. Jesus mostrava: olha, é possível. E as pessoas começaram a ver: é possível. Cadeias irão se romper enquanto adoramos.
vitorioso é na tempestade. E ele manda a tempestade: aquieta-te. Seu nome infalível, os reis, seu trono acima está. Tempestade, aquieta-te. Quem é esse que até o vento e a tempestade obedece? Ele tem governo, ele tem poder em suas mãos. Eu vou seguir a esse Jesus até o fim. Quem é esse? Para quem iremos nós, se só tu tem as palavras que dão vida? Pensávamos que tinha vida, pensávamos que conhecia a vida, pensávamos que estavam vivendo bem, mas agora nós conhecemos a vida, nós conhecemos uma vida muito melhor. Eu tiro você para fora dessa cilada, dessa cela, dessa algema, e você vai viver uma vida extraordinária. Ele mostra para as pessoas que estavam vivendo uma vida fora da ordem, que ele tinha uma vida muito melhor para elas, que isso é possível através da autoridade dele, submetendo ao governo dele. Quando ele ressuscita, ele submete a morte ao governo dele, porque a morte era o maior dano que o pecado podia produzir na vida de alguém. É o salário do pecado, é a... Então ele fala: morte, se eu exterminar você, se eu lutar com você na frente de todo mundo e vencer, então todo mundo sabe agora que o pecado não tem mais poder de acusar ninguém, porque se eu venci o fruto do pecado, que é a morte, não há pecado que pode me separar deles, não há pecado que pode te separar de Jesus, não há falhas que te possam separar de Jesus. É só você clamar e dizer: eu me submeto a ti, porque eu venci a morte. Ele fala: eu posso te perdoar de todo pecado, eu venci o dano do pecado, que é a morte, e eu te amo e estarei com vocês todos os dias até o fim. O governo dele não é para te destruir, não é para te julgar, é para te amar e transformar a sua vida e mostrar a inormalidade, aquilo que está fora de ordem. Jesus veio como um pilotão, um batalhão, para restabelecer a ordem e colocar todo o demônio para correr. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você pode ser amado, você pode amar, você pode perdoar, você pode libertar vidas. Levanta-se e mude a tua história hoje. Ele restabeleceu a ordem. Agora que ele restabeleceu a ordem, ele falou: é possível. É possível curar, é possível libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Eu já ensinei isso antes, lá na terra, quando ele faz isso em Gênesis. Ele coloca primeiro em ordem tudo, e agora ele faz o quê? Estabelece um governo, porque sem governo, de novo, volta a desordem. Então aqui, em Mateus 28, no verso 18 ao 20, estou cheio da glória. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim. Ele pega a nossa vida que estava um lixo, transforma, mostra que é possível, coloca tudo em ordem. E aí ele fala: sabe o que? Agora que eu pus tudo em ordem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o governo para você governar na terra. Eu vou dar a minha autoridade para você governar, porque você é meu discípulo, você é meu amigo.
e você vai fazer outros discípulos. Então quando você chega em alguém que está preso, você fala: eu vou te libertar, eu vou te tirar da mentira, da religiosidade, da enfermidade, da doença, da miséria. Por quê? Porque o governo dele tem que aumentar, tem que estabelecer, tem que fundamentar, tem que avançar. Eu não admito, irmãos, tanta gente indo para o inferno, tanto crente aí desviado, tanta gente sem congregar, é a gente ficar aqui, ó, trocando figurinha. Não, vamos ganhar alma, vamos avançar, vamos batizar pessoas, vamos tirar essas pessoas das trevas do inferno, vamos avançar, porque as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão cair. Um dia você estava sendo enganado, escravo, achando que não tinha valor algum, chorando, pensando em tirar a tua vida. Hoje você sabe que Jesus te libertou, te curou. Ei, você não está desesperado também para fazer isso com outros? Em Mateus 16, verso 18 e 19, diz, Mateus 16, 18 e 19: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Porque eu pus tudo em ordem, e agora estou pondo o meu governo na mão da igreja. O governo não está na mão dos políticos, o governo está na mão da igreja. Igreja, vai e mostre de quem é o governo. Marcos 16, 17 ao 18. Marcos 16, do 17 ao 18 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, porque o governo dele vai chegar em toda parte. Sabe o que ele está mostrando? Eles tinham medo de serpente, eles viviam no deserto. Então ele dá um exemplo disso. Ele fala: se você pegar numa serpente, ela não vai te fazer mal algum. Por quê? Porque você que tem um governo, é você que tem um controle da situação. Porque eu venci e te dei autoridade. Por isso que Mateus 6,10 fala da oração do Pai Nosso. E por isso que quando nós oramos, nós vamos dizer: venha o seu governo, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Não é um jargão. A vontade dele tem que ser soberana. A vontade dele tem que ser acima da tua. A vontade dele tem que ser acima do que fizeram para você. A vontade dele tem que ser acima dos açoites, das injúrias, das calúnias, do que fizeram. Não se cabe mais dentro. O que fizeram para você não cabe mais aqui, porque o que ele fez é muito maior do que fizeram para você. Então decida fazer algo com aquilo que fizeram com você. Joga na lata do lixo e fala: é Jesus que me governa. Eu não vou deixar a mágoa me governar. É Jesus que me governa. Eu vou libertar pessoas, vou manter meu coração limpo. Eu vou restaurar vidas para Jesus. Eu me submeto a ti, Senhor. É o que Jacó falou para Deus: o Senhor venceu, o Senhor ganhou. Será? Eu falei isso para Deus hoje. Chega de lutar. Eu falei: você ganhou, Senhor. O Senhor ganhou, o Senhor venceu. O Senhor me ganhou. O Senhor venceu. Eu me rendo. Eu me rendo. Chega. Eu prefiro não ter razão. Eu prefiro ser governado. Eu prefiro não estar certo. Eu prefiro ser governado. Eu não quero ter razão. Eu quero ser governado. Eu não quero estar certo. Eu quero ser governado. Eu não quero me justificar, eu quero ser governado. Eu não quero ter que dar respostas, eu quero ser governado. Eu quero ser governado. Venha sobre mim o teu reino, venha sobre mim o teu governo. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando eu falo, faça a tua vontade assim na terra como no céu, eu também vou autoridade para desligar na terra e desligar no céu, ligar na terra e ligar no céu. Tem gente que quer ter autoridade para isso, mas para ter autoridade para ligar e desligar na terra e no céu, antes tem que falar: seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Eu quero, Senhor, que tudo seja colocado em ordem na minha vida. Eu quero ser governado por ti. Marcos capítulo 5. Fique de pé.
por gentileza. Será que eu sou o único que vou falar hoje isso? Eu sou o único que vou falar assim: eu me dou por vencido. Eu vou ser o único que vou falar: Senhor, pode me governar. Eu perdi. Ei, o Espírito Santo manda te dizer: você tinha planos de recuar, você tinha planos já tudo arquitetado. Eu vou recuar, eu vou desistir. Ei, você perdeu. Joga o teu plano no lixo, você perdeu. Se renda à vontade dele. Faz o reino dele aumentar e se fundamentar e se estabelecer. No Marcos capítulo 5 diz: e chegaram do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, a não ser com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes eram arrancadas e quebradas em pedaços, e os grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia subjugá-lo. Sabe o que é isso? Esse homem estava endemoniado. Ele era vítima. Ele não era uma pessoa má, ele era vítima. Vivia no cemitério. Você já imaginou você ter um filho, um irmão, um amigo morando no cemitério? E aí os pais não aguentavam, falavam: não, tem que acorrentar. Quem já viu o vídeo de gente doente, drogada, acorrentada na internet? Vamos acorrentar, vamos prender para ele não fazer mal para si mesmo. E o demônio fazia ele estourar as correntes. Por quê? Aquilo que é fabricado pelo homem não pode transformar e libertar o homem. Não adianta tentar prender, não adianta tentar prender a pessoa, não adianta tentar fazer meios. Tem que ser pelo Espírito. E ele quebrava e se machucava e se jogava no fogo. E não havia ninguém, a Bíblia diz, que podia governá-lo. Não havia ninguém que podia julgá-lo, subjugá-lo. O que é isso? Ter governo sobre ele, libertar dessa condição. Mas Jesus chegou naquele dia e Jesus libertou aquele homem. Você imaginou a alegria daquele homem ser livre? Porque chegou alguém que tem governo, chegou alguém que tem autoridade para colocar tudo em ordem. E esse Jesus está aqui nesta noite para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para colocar tudo no devido lugar em ordem. Ele está vivo, ele está aqui. Não lute mais, se renda e fala: eu entrego, eu me entrego, eu me dou por vencido. Chega Deus, você venceu, Deus, me governa, toma minha vida de uma vez. Eu não posso resistir mais ao teu poder, eu não posso mais resistir. Eu não quero estar certo, eu não quero ter razão, eu quero ser governado. Eu não quero ser como esse homem escravo, acorrentado por cadeias que não mudam a minha vida. Vem, me subjuga, Senhor. Julga a minha causa. Vem, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Se você está aqui, precisa mudar a tua história, teu casamento, tua vida em qualquer área. Começa a chorar e a clamar e dizer: Senhor, é hoje, é hoje. Eu me dou por vencido. Vem, toma a minha casa. Toma aquele marido que não muda, toma aquele filho, toma aquela esposa, toma aquela enfermidade, Senhor. Senhor, muda a minha vida financeira, muda minhas emoções. Eu não vou tomar mais remédio, eu vou ser liberto. Começa a orar, começa a clamar. Deus vai mudar a tua vida hoje. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Clame, clame a mim, 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 clame a mim. Rababassuri calabalabash. Muda histórias. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, levante a sua voz. Clame, clame, clame. É hora de você
você clamar. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Oh, fogo de Deus que queima toda doença, que queima toda enfermidade, que queima todo desânimo, que queima todo abatimento, queima, 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 queima toda tristeza. Queima Jesus, queima Jesus. Levante as suas mãos e diga: vitorioso és, na tempestade está. Diga: teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade. Declare: teu nome infalível, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Receba a glória de Deus. Poderoso és. Pega tuas palmas como um trovão, diga: como um trovão, poderoso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso é. Ele é poderoso. O governo está nas mãos dele. Ele nunca falhou, ele nunca falhará. Ele é poderoso, creia. Não temas. Não temas, assim diz o teu Deus. Não temas. Pega essa chave espiritual e você vai levar para tua casa. Você que está assistindo no lar também, pega essa chave e ela vai mudar a sua história, vai abrir portas. A partir de hoje você vai pegar as áreas que ainda não submeteram ao governo dele, vai falar: você vai submeter agora. Quando ele está falando, olha, maravilhoso conselheiro, ele está dizendo: aonde não tem conselho, o governo dele vem e submete e traz conselho. Aonde não tem paz, o governo dele vem e traz paz. Aonde não tem força, você submete e traz a força. E aonde estava o fim, aonde estava a derrota, vem o Pai da eternidade. Ele declara que é eterno e tudo que ele estabelece na tua vida não tem fim. Ele traz um novo tempo sobre a tua vida. Creia. Aleluia, aplaude e glorifica esse Deus. Oh Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Se você veio aqui
com um projeto, com um plano que não está sujeito ao governo dele. Joga fora, começa tudo de novo. É melhor ser como Abraão, ir para um lugar que você não sabe qual é, mas submeter ao governo dele, do que permanecer num lugar, numa condição que Deus não quer. Então jogue fora os planos B. Não tem plano B, só tem revelação que vai te guiar. Se submeta ao governo dele. O governo dele vai aumentar, vai se estabelecer, vai se firmar e não terá fim. Isso significa que ele sempre tem cura para te dar, sempre tem restauração, sempre tem misericórdia, sempre tem amor, sempre tem justiça. Confia nesse governo. Amém? Você que está em casa, confie, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida.